Vamos aprender a travar a célula em uma função ou em uma fórmula. Aqui na tabela, nós temos o valor do dólar, que é 2,94. Tem os produtos de uma papelaria, igual caneta azul, caneta vermelha, caderno. Tem uma quantidade e o preço unitário. Vou saber o total em reais e quero saber o total em dólar. Vou selecionar igual, quantidade 500, multiplicado por 0,75, que é o preço de uma unidade, preço unitário, Enter. Como as planilhas estão alinhadas, o 500 está ao lado do 0,15, aí depois, quando eu seleciono essa fórmula para baixo, o Excel vai entender que eu selecionei a linha 6, no caso aqui, ó, o C6 vezes o D6. Quando eu selecionar novamente para baixo, o Excel vai entender que é o C7 multiplicado pelo D7 e assim sucessivamente. Então, eu posso chegar aqui, como está em uma fórmula, ou se tivesse em função, posso chegar aqui na parte inferior direita, essa parte retângulo, dar um duplo clique, ele vai preencher. Agora, o valor que eu vou dividir com o total para achar o dólar, porque eu vou pegar o total em reais, vou dividir pelo valor do dólar, vai me dar o valor do dólar. Como não está alinhado, eu tenho um valor fixo aqui, no caso 294, eu vou ter que, igual, pegar esse valor, dividir por 294, aperto Enter. Quando eu apertei Enter, foi gerado esse valor, 25,51 dólares, o valor está correto. Agora, eu irei dar um duplo clique nessa parte inferior direita para ir para as próximas células. Entretanto, eu sei que vai gerar um erro. Eu quero que você enxergue isso. O que acontece? O primeiro erro foi dividido por zero, porque como aqui o Excel entendeu que quando selecionei, o Excel pegou a região onde está em azul o E6, dividiu para a região que está em vermelho, C3, porque o Excel vai, quando eu coloquei na linha de baixo, o Excel vai colocar também os valores referentes a essa região. No caso aqui era a região C2, eu puxei para baixo, virou a região C3. Aqui estava a região E5, como eu coloquei para que a célula fosse para outra linha, foi para a região E6. E na região 6 está em branco. Quando o Excel entende branco, ele entende que está a zero. Por exemplo, eu posso colocar 0, o Excel entendeu que ele dividiu por 0. Se eu colocar 1, vai aparecer um valor ok, o valor certo, que foi esse valor dividido por 1. Mas aqui está em branco. Aqui no caso, apareceu outro erro, que é referente a valor, porque o Excel ele pegou o C4, no caso que é letras, e esse valor de 2.500 foi dividido por letras. Como foi dividido por letras, vai dar um erro referente a valores. Aqui ocorreu as divisões, só que de intervalos diferentes. Aqui no caso 500, eu queria dividir o 294. O que acontece? Iremos fixar esse valor 294. Em vez de eu ficar aqui no caso, eu posso colocar igual, seleciono esse valor, dividido por 294. Aí, desço novamente, observe, 29, vou fazer de novo, posso escrever 294. Aqui no caso deu esse erro, porque é o ajuste entre F e G, eu posso dar um duplo clique, aqui no caso deu erro. Em vez de ficar escrevendo 294, o Excel tem um recurso, no qual eu posso selecionar essa célula aqui, C2, que está aqui em vermelho, que a célula C2 eu quero fixar. Eu vou travar a célula. E como eu irei travar a célula? Posso apertar F4. Em alguns computadores eu seguro Fn com F4. Vai aparecer esse símbolo. Esse símbolo aqui vai simbolizar que a coluna C está travado e a linha 2 está travado. Coluna
C, linha 2, está travado. Aperto Enter. Observe, aqui no caso, eu não apertei Fn F4 ou alguns computadores F4. Eu deixei livre, porque eu quero que o total aqui, o Excel entenda que quando eu arrastar aqui embaixo, eu vou para o E6, mas será fixado 294. Então, vou Ctrl Z, ESC, sair da fórmula. Então, quando eu chegar aqui na parte inferior direito, apertar 2 vezes, dar um duplo clique, o Excel ele vai conseguir pegar os valores do total em reais e dividir por um valor fixo que é o 294, porque eu apertei F4 ou, em alguns computadores, Fn F4. E é a função de travar, foi travado nessa função, nessa fórmula. Eu travei, através dessa simbologia, o símbolo do cifrão, foi travado essa região. Se eu retirar aqui no caso, na parte C, como eu serei da parte C, como eu cliquei fora, Enter, vou dar um duplo clique, ele não vai gerar um erro, porque a coluna C está fixada. Se eu retirar aqui no 2, Enter, venho seleção, dar um duplo erro, ele vai voltar àquela seleção, porque não estava fixado no C2. Então, foi para as demais informações, foi por C2, C3, C4 e assim sucessivamente. Dei um Ctrl Z para voltar à minha alternativa fixada. Você observar, os valores estão fixados. Simplesmente apertar F4 ou Fn F4. Isso vai depender do modelo do seu computador. Essa utilidade de travar a célula é muito útil no Excel. A função onde eu posso chegar e pegar uma região e selecionar para baixo são com valores alinhados. Como aqui no caso, 500 está ao lado do 0,15, o 750 está ao lado do 0,75. Quando o valor está em outra região, eu vou ter que fixar essa célula quando eu fazer uma operação matemática ou quando eu estiver usando uma função, porque senão vai gerar um erro, como analisamos na aula de hoje. E esse foi o objetivo, de explicar como funciona travar um valor em uma fórmula matemática ou em uma função no Excel.